Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui hoje fazer alguns comentários sobre as eleições de 2018, agora que Lula está preso, né? E, Lula não, como eu já havia dito anteriormente, era muito difícil ah, uma candidatura efetiva de Lula em 2018. O PT até pode insistir na candidatura, mas uma coisa é efetivar. O que o PT está querendo é criar um imbróglio jurídico, político. Não estou com isso querendo diminuir a força do PT, nem nada disso, mas o Lula é carta fora do baralho e, e não tem como. Eles teriam que botar o Brasil numa guerra civil mais do que já está, né? Inviabilizar completamente a ordem do Brasil para poder efetivar uma candidatura do Lula. Então, não vejo como sendo possível. No cenário que as coisas estão, eu enxergo dois candidatos, o Ciro e o Geraldo Alckmin. Tem uma foto que saiu aqui no Fórum da Liberdade que achei uma foto que ilustra muito o cenário político hoje. Parece que o Jair Messias Bolsonaro foi convidado para participar do Fórum da Liberdade e não compareceu. Eu li uma matéria aqui dizendo que ele não deu nem explicação. Fez muito bem. E nessa foto aparecem todos os presidenciáveis, né? Tá lá o queridinho da Riachuelo, né, que recebeu um monte de dinheiro do BNDES, sempre andou com a Dilma, com o Lula. O João Amoedo, né, que de novo não tem nada, mas está lá brincando de fazer política. E Marina Silva e Henrique Meirelles, né? Marina Silva, que é uma melancia, todo mundo já sabe, né? É uma comunistazinha de marca maior, né? Feia para doer, mulher feia que eu nunca vi disso. E para mim não tem chance nenhuma, esse discursozinho não pega mais, né? Esse discursozinho ecológico, de que o planeta, que não sei, isso aí cada vez mais perde força e é um discurso antropofágico, é um discurso para eles mesmos e no fundo não tem mais muito efeito na sociedade. O Henrique Meirelles, que é o grande candidato dos globalistas, a meu ver, né, é uma possibilidade. Depois eu explico como é que eu entendo essa coisa dos globalistas, mas ele é o candidato dos banqueiros, né, e no meu entender não tem força, não tem expressividade nenhuma. Pode ser que as coisas mudem, porque política, né, depende muito do andar, né, da campanha. A campanha altera muito a política, então é difícil a gente prever as coisas assim, mas eu acho que ele não tem muita expressividade. Resta Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Posso adiantar para vocês que eu acho mais forte aí o Ciro Gomes, mas o Ciro, como bom Ciro de sempre, já está dando água na sua própria candidatura. O Ciro é o cara que não se aguenta, né? Ciro é um homem que fala uma coisa, depois diz que não disse. Isso é muito ruim hoje em dia, é muito ruim. Mostra que o Ciro ainda acha que dá para fazer política na base do mas aquilo eu falei, porque isso não dá mais hoje em dia. As coisas não são mais assim. E não são mais assim porque exatamente o grupo do Ciro é aquele grupo que, né, o Bolsonaro foi se defender da Maria do Rosário e saiu como sendo, para eles, né, um estuprador em potencial, quando ele estava defendendo exatamente as vítimas de um estuprador. Então, a esquerda não consegue mais emplacar esse jogo como ela implacava. Não estou dizendo que não tem mais efeito nenhum, ainda tem força, mas não cresce mais. Daqui agora é ladeira abaixo, essa força deles. E o Geraldo Alckmin é o candidato do PSDB, né, o candidato, vamos dizer assim, o Fabiano, e me parece que entre os dois o Ciro teria mais condições, mais força, porque o Ciro consegue aglutinar mais as forças da ala mais à esquerda e mais as forças da ala da esquerda mais à direita, que seria o PSDB, né? O Ciro estaria mais neste centro, por assim dizer.
Não estou dizendo que o Ciro vai fazer. Eu sei que o Ciro é até mais radical, mais esquerdopata do que o Geraldo Alckmin, por assim dizer. Mas eu digo a imagem dele. É mais fácil ele aglutinar as forças do que o Geraldo Alckmin. Não que um PSTU ou um PSOL não poderiam apoiar o Geraldo Alckmin. Podem até não fazer isso de forma declarada com o presidente do partido ou candidato do partido. Mas o fazem, como eu poderia dizer, poderiam fazer isso de forma velada, né, no boca a boca. Mas esse encontro, essa imagem, como eu estava falando antes, ela para mim resume muito bem aquilo que esse grupo do establishment está tentando fazer, que é concentrar inúmeros candidatos no centro. Ao fazer isso, eles expandem a força do centro, eles marginalizam, essa pelo menos é a estratégia dele, eles marginalizam os candidatos de extremo, que eles julgam ser, por exemplo, por um lado, Manuela Dávila, o candidato do PSOL, que eu não sei quem vai ser, não sei se acho que a Manuela Dávila vem pelo PCdoB, né? O candidato do PSOL, e por outro lado, o Jair Messias Bolsonaro. Essa estratégia, ela não está visando o primeiro turno, ela está visando o segundo turno. O resumo, por assim dizer, pelo que eu entendo dessa estratégia, é fracionar ao máximo a população brasileira, o voto da população brasileira, para que no segundo turno a pessoa se sinta meio que amarrada a votar no candidato, né, indicado no segundo turno pelo candidato que ela votou no primeiro turno. Por exemplo, a pessoa vai lá, votaria no Bolsonaro, mas tem o Henrique Meirelles que ela acredita que é melhor e tal, ela tem uma simpatia melhor pelo Henrique Meirelles, ela vota no primeiro turno no Henrique Meirelles, né, ela não está muito decidida pelo Bolsonaro, por assim dizer, é isso que eu quero dizer, e aí ela vota no Henrique Meirelles no primeiro turno, e no segundo turno o Henrique Meirelles apoia ou o Ciro ou o Geraldo Alckmin. E aí essa pessoa se sente, por assim dizer, levada pelo candidato que ela votou no primeiro turno, no caso o Henrique Meirelles, a votar no candidato que o Henrique Meirelles indicar. Essa transferência, ela não é de 100%, todo mundo sabe, mas há uma transferência sim. Então essa é uma estratégia. A outra estratégia das eleições que eu acho que estão se montando de maneira geral em 2018 é criar os candidatos de extremo, os candidatos do centrão e colocar o Jair Messias Bolsonaro como extrema-direita. Todos os candidatos que estão sendo lançados para 2018 visam justamente colocar o Bolsonaro como extrema-direita. Visam fazer com que o Bolsonaro receba um ataque, e aí eu não sei se vai ser um ataque ou uma espécie de elogio velado. A coisa tem que acontecer para que eu possa explicar melhor isso daí, da extrema esquerda em relação ao Bolsonaro, né? É mais ou menos para que a população tenha a seguinte impressão: nossa, essa candidatura tem um monte de candidato, mas tem os candidatos dos extremos, e como a gente sabe, historicamente falando, a tendência é que as pessoas sempre busquem o meio, porque isso é um senso de justiça. Entre dois extremos, tu busca o meio, porque o meio indica a justiça, né? Ou o meio termo, o bom senso. E isso é uma coisa comum numa democracia, e é baseado nisso, por exemplo, fundamentado nisso, por exemplo, que se baseia a estratégia das tesouras, ou seja, que é o que o PT e o PSDB fizeram, né? Você vai mudando o espectro político mais à esquerda, e aí quando você acha que um candidato é de direita, no fundo ele é de esquerda, e aí você está voltando no meio, mas o meio não é o meio real, mas é o meio, é o meio nessa ilusão, é o meio que é a esquerda. Isso o PT e o PSDB fizeram durante anos no Brasil. Então, o que eu acho que eles estão fazendo é tentando readequar, na estratégia deles, readequar esse espectro político, colocando o Bolsonaro como extrema-direita, que de fato ele não é. Eu acho, gente, que agora o cenário está mais definido, porém,
é um cenário que requer mais cuidado do Bolsonaro. Eu acho que o PSDB errou em botar o Geraldo Alckmin, né? Mas não é uma estratégia ruim. Botou o Geraldo Alckmin como candidato a presidente e botou o Dória como candidato a governador. O Dória perdeu muito da sua força em São Paulo, né? Vamos ver como é que o Dória se posiciona. Eu achei um erro formidável do PSDB não ter feito nesse primeiro ano do Dória um governo de explodir São Paulo, explodir no bom sentido, né? Deveria ter feito um governo, o melhor governo que o Brasil já viu, né? Eu acho que era a grande chance que eles tinham, eles não fizeram isso. Então, gente, me parece que... Por que eu digo isso? Porque Dória era um nome novo a princípio, é um empresário, né? Antes de ser um político, é um empresário de sucesso. Pode ter seus telhados de vidro, eu conheço alguns, mas não sei todos, mas eu achava o melhor nome para disputar contra o Bolsonaro. Não que eu votasse nele, não, eu voto no Bolsonaro, né? Estou fechado com o Bolsonaro e ponto final. Mas eu estou tentando analisar a política, né? E acho o seguinte, gente, eu precisaria ver um pouco desenrolar agora da coisa com Lula preso, ver como que isso vai se desenrolar agora. A gente tem um período aí agora, né, de movimentação intensa em relação à prisão do Lula. Temos que ver, por exemplo, esperar essa coisa se assentar um pouco. Mas eu ainda acredito que o nome mais forte é Ciro Gomes. Mas o Ciro é um homem... Ele depõe muito contra ele mesmo. Ainda que ele tenha muita força, ele é um cara que pode estar lá no alto e perder a cabeça por uma besteira e botar tudo a perder. Vamos ver como as coisas se desenrolam, vamos ver como as coisas acontecem. Mas eu digo para vocês, esses candidatos que forem no Fórum Voz da Mudança, não é mudança porra nenhuma, né? É mais do mesmo. É tudo a mesma gentinha ligada ao establishment. Todos eles têm ligações ao establishment. Nenhum deles fez uma crítica contundente ao governo do PT. Todos eles, quando o PT estava lá no alto, né, no auge da aprovação todos eles estavam quietinhos, fazendo deles, achando que estava lindo. Vocês veem, o Geraldo Alckmin criticou Lula porque o Lula, no fundo, o Lula mudou, o Lula virou de direita. O Geraldo Alckmin chegou a dizer esse absurdo, quer dizer, não dá mais para entender. Esses caras, eles estão achando que eles estão no mundo da lua, eles não estão entendendo o cenário brasileiro. Vamos aguardar e vamos ver, né? Gente, é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.